Bom dia, amados irmãos. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus habite ricamente em cada coração aqui nessa manhã. Então, hoje, eu e Alexandre não combinamos, viu? Se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. E eu gostaria de falar, né, que eu tenho também dupla nacionalidade, viu? Brasileiro e nosso reino celestial. E também tenho dupla congregação, que é nacional e centro. Então, vocês também estão em meu coração. E nessa manhã, então, nós temos o nosso tema, né, amizades verdadeiras. E é fato que todos nós, por parâmetros ou então por experiência, né, conhecemos uma verdadeira ou uma falsa amizade. Então, todos nós já devemos ter esse tipo de experiência, né? E quantas vezes nós já não fomos orientados, avisados por quem nos ama, né? Principalmente pelos nossos pais, para tomarmos cuidado com quem andamos e principalmente com quem procuramos chamar de amigos. E então, para tomarmos cuidado, então essa é a orientação daqueles que nos amam, né? Principalmente dos nossos pais. E como o título da nossa reflexão nessa manhã diz, amizades verdadeiras. O próprio nome já nos mostra que existem amizades falsas. Então, sempre quando nós falamos de algo verdadeiro, isso é a fim de nos ajudar a evitar, a advertir contra aquilo que é falso. E o falso, irmãos, esse consegue nos enganar. E, infelizmente, muitas pessoas ficam satisfeitas e até conformadas, né, e confortáveis com aquilo que é falso. Seja em relacionamentos, seja em objetos, né, seja em aparelhos eletrônicos, entre muitas outras coisas, né? E qual que é o problema, então, irmãos, daquilo que é falso? Qual que é o problema do falso? O problema do falso que não é o verdadeiro. Então, por isso, nós precisamos tomar cuidado, porque no fim, sempre aquilo que é falso vai nos trazer problemas. Sempre aquilo que é falso vai nos colocar em perigos. Sempre aquilo que é falso vai nos trazer dor de cabeça, decepção, frustração, insegurança, engano, tristezas, vai nos trazer aí insatisfação, até pode trazer prazeres temporários, felicidades temporárias, mas tem muitas coisas que não são bons. Por isso, nós precisamos tomar cuidado. E por algumas pessoas ficarem satisfeitas e confortáveis com aquilo que é falso, elas ficam cheias de tudo isso, literalmente fartas, né? E não conseguem aproveitar, usufruir da essência daquilo que Deus nos propõe, que é a verdade, que provém da verdade, né? Então, o nosso foco é a verdade, irmãos. Sempre buscarmos o verdadeiro. Então, não se contente com o falso. Viva o verdadeiro, né? Busque o verdadeiro, né? E por esses vários motivos, nós então precisamos saber como identificar, né? Como então reconhecer quais são as amizades verdadeiras. O que é a verdade, né? Então, muitas vezes ficamos focados no que é falso e esquecemos de focar no verdadeiro, né? Então, quando você vai em algum caixa e entrega uma nota, esse caixa costuma conferir essa nota. E como que ele tem essa facilidade para identificar se é verdadeira ou se é falsa? É porque ele tem mais contato com a verdadeira. E aí ele tem facilidade de identificar aquilo que é verdadeiro, né? Então, assim devemos ser nós, né? Nós devemos entender qual é o verdadeiro para assim ficarmos com ele, nos atermos a ele, né, irmãos? Então, a amizade não é mistério. Nós sabemos que a amizade é um sentimento de afeição,
uma relação onde você tem um apreço por uma pessoa, onde você tem ali um sentimento de companheirismo, né? É um relacionamento pessoal. E verdadeiros, como a própria palavra diz, é aquilo que convém à verdade, é aquilo que é autêntico, é aquilo que é verídico. Então, a amizade verdadeira, nos tempos de hoje, irmãos, tem sido considerado uma utopia, né? Algo fantasioso. Então, devido a muita maldade no mundo, os tempos difíceis, já não se tem mais tantas amizades verdadeiras. O mundo, devido ao aumento do pecado, ao aumento da maldade, as coisas têm sido mais traiçoeiras, têm se tornado mais difícil. Então, com o mundo globalizado, nós conseguimos enxergar as verdadeiras amizades olhando até onde as pessoas conseguem passar por cima dos seus interesses por uma amizade. E também, nós também conseguimos ver em algumas pessoas, né, o quanto que elas pensam mais em si próprio do que no próprio amigo, né? E isso abala as relações, o relacionamento, né? Então, quando existe uma amizade verdadeira, algumas pessoas têm a mania de intitular, né? Este é o meu melhor amigo. Então, ou seja, é algo melhor do que amigo. E aí, nós vemos que elas costumam dedicar um tempo maior, uma lealdade maior, uma amizade maior, uma atenção maior, um carinho maior, um amor maior. Costumam estar sempre juntos, costumam ser confidentes, costumam ser cúmplices, costumam vivenciar momentos juntos, costumam sofrer perdas juntos, vitórias juntos, crescer juntos. E tudo isso que eles passam nesse relacionamento fortalece essa amizade, né? Então, relacionamento é a palavrinha-chave também no dia de hoje, irmãos, para a nossa reflexão. Porque os relacionamentos nos ensinam muitas coisas, irmãos. E é interessante que como que através dos relacionamentos nós conseguimos entender e compreender melhor as coisas espirituais. Exemplo, família. O relacionamento em família te ajuda a entender muitas coisas espirituais. O relacionamento como irmãos, como filhos e como pais, né? Então a palavra de Deus vai nos dizer que o pai sabe o que é melhor para o seu filho. E Jesus, lá em Mateus 7, no versículo 9, Jesus está ali ensinando acerca da oração, mas ele vai dizer lá, ora, qual homem que o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Qual de vocês que o filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará boas coisas aos que vos pedirem. Então, eu como filho, eu entendo claramente esse ensinamento. Nós conseguimos compreender. Mas quando você tem um relacionamento que vivencia isso, você compreende ainda mais, te ajuda a enriquecer ainda mais o ensinamento. Então, eu como filho, eu entendia quando meus pais não me deixavam fazer algo. Quando meus pais não me permitiam algo, né? Então, teve uma vez que não deixou eu ir numa festa. Todos os meus amigos iam. Todo mundo ia estar lá, ia ser legal. Mas não, você não vai, amanhã você tem que acordar cedo. Eu obedeci meus pais, eu entendi. E hoje eu reconheço e agradeço por eles terem me evitado, né, passar diversas situações mais complicadas. Eu, como filho, entendia, mas no coração ficava aquele sentimento. Nossa, meus pais são chatos, por que não deixou? Todo mundo foi. Hoje, graças a Deus, eu sou pai. E eu consigo entender melhor agora o outro lado da história. O Arthur, ele aprendeu a juntar as mãozinhas e a dizer, por favor, papai. Então, por mais que seja mais fofo, aquela coisa mais fofa do mundo, por mais que doa meu coração, eu sei o que é melhor para o meu filho. Então, não, eu não vou permitir ele comer biscoito antes do almoço, porque vai atrapalhar na refeição dele, ele não vai ter uma refeição sadia.
Então, conseguimos entender melhor os ensinamentos espirituais através dos nossos relacionamentos, irmãos. Inclusive, quantos de nós, como filhos, não questionamos a Deus? Por que isso, Senhor? Por que comigo? Por que permitiu isso? E a sua palavra já nos diz, se o nosso Pai Celeste sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, irmãos, relacionamentos compartilham sentimentos, compartilham situações, compartilham propósitos, e nós também compartilhamos a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. E por isso eu gostaria de falar sobre 3 pontos. O primeiro é que Jesus quer ser o seu amigo. Jesus, ele quer te tornar amigo de Deus. E você, quer ser amigo de Jesus? Quer ser amigo de Deus? Você tem desenvolvido um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem se relacionado com Ele? Você tem buscado? Você tem procurado? Você tem contado com Ele? Você tem procurado buscar a essência desse relacionamento com o nosso Senhor? Conforme a nossa leitura, Evangelho de João, capítulo 15, Jesus ali está ensinando para os seus discípulos. Então é um momento ali que ele está conversando com os seus discípulos. Jesus traz um exemplo para ajudar os discípulos, os seus servos, a entenderem melhor as coisas espirituais. E ali Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira. Mais uma vez indicando que existem as falsas videiras. Jesus está ali dizendo que o Pai Celeste é o agricultor, é quem cuida de tudo. E Jesus está ali dizendo que nós somos os ramos. E fora da videira, nós não temos vida. Fora da videira, não temos que produzir frutos. E estando na videira e não produzindo frutos, também é um alerta. E aí Jesus fala no versículo 12 para os seus discípulos: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus nos deixa o mandamento de amar uns aos outros. Ele está falando com os discípulos. E é amar de qualquer maneira? Jesus deixa um padrão, irmãos. Amar como Ele nos amou. E Jesus vai demonstrar o tamanho do seu amor, porque no versículo 13 ele vai nos dizer que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Você daria a sua vida em favor dos seus amigos? Pois Jesus, ele quer ser seu amigo, e ele entregou a sua vida, demonstrando o maior amor. E ele continua dizendo no versículo 14: vós sois meus amigos se fizeis o que eu vos mando. Para ser amigo de Jesus, tem que obedecê-lo. Para ser amigo de Jesus, nós precisamos nos amarmos. E ele continua no versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouviste de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Como um bom amigo, Jesus tem revelado a nós a vontade de Deus. Como bom amigo, Jesus tem revelado a nós maravilhas, as ricas promessas de Deus para cada um de nós. Jesus tem nos mostrado o amor do nosso Pai por cada um de nós. E por isso, apesar de sermos servos, porque devemos sempre lembrar, irmãos, aceitamos Jesus primeiramente como Senhor, ou seja, somos servos dele. Mas ele não nos chama de servo.
Ele quer aprofundar o relacionamento com você. Ele tem nos chamado de amigo, porque tem nos dado a conhecer todas as coisas que o Pai o revelou. Jesus quer ser o seu amigo. Jesus quer tornar você amigo de Deus. E esta é uma da missão que Jesus veio, né, para o mundo. Então, lá no livro de Romanos, capítulo 5, acompanhem lá comigo, por favor. Romanos 5, versículo 10 e 11. A palavra de Deus nos diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, algumas versões aí vai dizer que fomos feitos amigos, né, mediante a morte do seu Filho. Muito mais agora, estando já reconciliados, muito mais agora sendo amigos, seremos salvos pela sua vida. E no versículo 11, e não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, por intermédio de quem nos tornamos amigo de Deus. No mundo, existem parâmetros para se identificar uma verdadeira amizade. E um principal desses parâmetros, acredito que você também já deve ter ouvido, é que o verdadeiro amigo é aquele que põe a mão no fogo por você. Você já ouviu isso? Mas eu vos digo, né, que verdadeiro amigo é aquele que deu a sua vida por você. É aquele que tornou a vontade de Deus conhecida a você. É aquele que buscou a sua reconciliação com o Pai Celeste. É aquele que te colocou entre as promessas e as ricas bênçãos celestiais de Deus. Este é o verdadeiro amigo, Jesus. E o segundo ponto, irmãos, é que as amizades verdadeiras, elas devem reinar na irmandade. Então, eu quando penso em amizade verdadeira, primeiramente, me vem à memória Jesus. Quando eu penso em amizade verdadeira, me vem à mente Deus. Quando me vem amizade verdadeira, me vem a igreja. Quando eu penso em amizade verdadeira, me vem a minha família carnal. Então, quando eu penso em amizade verdadeira, me vem também alguns poucos amigos na vida. Então, as amizades verdadeiras devem reinar na igreja de Deus, no povo de Deus. A igreja, o povo, a família de Deus, ela deve ser um sinônimo de amizade verdadeira. Então, nós precisamos ser verdadeiros e bons amigos. Então, a palavra de Deus vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então Jesus, ele quer ser o seu amigo. Jesus quer te tornar amigo de Deus. E para nós, que somos amigos de Jesus, ele também nos deixou uma missão, que é reconciliar as pessoas a Deus. Ele nos deixou o ministério da reconciliação. Portanto, como cristãos, temos que ser bons amigos. Como cristãos, temos que ser verdadeiros amigos, né? Então, a irmandade tem que cumprir, né, com o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amar uns aos outros, no padrão de Jesus. Então, quando o irmão está necessitado, vamos lá ajudar. Quando ele está doente, vamos lá ajudar.
Quando ele está chorando, sofrendo, vamos lá apoiá-lo. Quando ele está feliz, comemorando, vamos também lá festejar. O nosso ciclo de relacionamento deve ser forte. Inclusive, eu até oriento e aconselho, né, que cada um de nós devemos buscar ter um amigo, né, uma amizade, um melhor amigo entre a irmandade, né? Porque assim vão ambos se cobrarem juntos, vão ambos animar uns aos outros, né? Vão ambos ali crescer juntos, desenvolver juntos, confessar um para com o outro, né? Então nós precisamos desenvolver verdadeiras amizades, irmãos, na irmandade. Lembre-se do mandamento de Jesus, né? E se você é amigo de Jesus, você é meu amigo. Então, temos que exercer o amor, devemos ser verdadeiros. E como cristãos, como servos, também devemos levar esse ministério da reconciliação às outras pessoas. E o terceiro ponto, irmãos, já que entendemos o que é amizade, o que é verdade, o que é amizade verdadeira, e quem é o nosso maior amigo, né? Temos tantos cânticos que diz quem que é o melhor amigo, o incomparável amigo, que nenhum amigo é igual a Jesus. Nós agora perguntamos, posso ter amizades verdadeiras fora da igreja? Fora da família de Deus? Aí nós voltamos naquilo que eu falei no início, relacionamentos e verdade. Então, o relacionamento ali, ele vai acontecer. E aquilo conforme quando a gente tem um apreço, quando a gente tem uma camaradagem, né, um relacionamento pessoal, deve ser embasado na verdade, né? E eu até digo que é interessante como que as pessoas de fora gostam de fazer amizades com o povo de Deus. Porque no povo de Deus elas encontram algo diferente, né? Que é a verdade. Pessoas sinceras, pessoas comprometedoras, pessoas de palavras, né? Mas eu gostaria também de trazer uma lembrança aqui, que é tratada em diversos evangelhos, onde Jesus é chamado, é reconhecido como amigo dos publicanos, amigo dos pecadores, né? Nós temos até um livro ali na nossa literatura, né? Jesus, amigo dos pecadores arrependidos, né? Do nosso presbítero Almeida. Então, Jesus foi chamado de amigo dos pecadores. Então, Jesus, lá em Mateus 11, versos 18 e 19, ele estava falando sobre João Batista, né? E ele vai dizer lá que João, ele não comia e nem bebia. E foi chamado de quê? De demônio. Ele tem demônio. E no versículo 19, Jesus vai dizer lá, agora vem o Filho do Homem. E este come, bebe, e vocês vêm e falam, olha esse glutão aí, esse beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Então Jesus muitas vezes foi chamado de amigo dos pecadores. Mas quando nós olhamos para a vida do nosso mestre Jesus, nós conseguimos ver claramente que Jesus não ama o pecado. Jesus, ele não concordava com o pecado. Jesus não encobria o pecado. Jesus não fazia vistas grossas, mas Jesus ama o pecador. E por isso, nós vemos Jesus em todo o seu relacionamento. Nesses 3 anos, Jesus comia, dividia, não só comia, mas como dividia refeições com os pecadores. Jesus entrava na casa dos pecadores, se assentava com os pecadores, Jesus andava com pecadores, Jesus estava no meio dos pecadores, Jesus ajudava os pecadores. E os mestres da lei, naquela época, achavam isso inadmissível, um absurdo. Só que Jesus, ele fazia tudo isso, irmãos. Ele estava com os pecadores, mas ele não deixava ele não esquecia, né? Ele sabia quem ele era. Jesus estava com os pecadores, mas ele sabia, ele não deixava de ser filho de Deus. Jesus estava com os pecadores,
mas ele não deixava de ser luz. Jesus estava com os pecadores, mas não deixava de ser um enviado. Jesus estava com pecadores, mas ele não esquecia a sua missão. Jesus estava com os pecadores, mas não deixava o seu dever de lado. Jesus estava com os pecadores, mas não negava o Pai. Por isso, Jesus, então, deu uma grande lição para os mestres da lei, os religiosos da época, e para nós, hoje em dia, de como resgatar o pecador do seu pecado. É sendo um amigo autêntico, um verdadeiro amigo. E então nós precisamos olhar para as nossas vidas. E você? Você deixa de ser quem é quando está com as suas amizades lá fora? Você esquece da sua missão quando você está com seus amigos lá fora? Você precisa fazer vista grossas ao pecado quando está com seus amigos lá fora? Você deixa de ser influenciador para ser influenciado quando está com seus amigos lá fora? Você precisa deixar de cumprir com o teu propósito? Você precisa negar o Pai e o seu Senhor? Então você precisa rever suas amizades. Nós temos que ser verdadeiros cristãos e verdadeiros amigos, verdadeiros reconciliadores, como o Jesus Cristo foi. E, infelizmente, muitas pessoas são conhecidas até como crentes camaleão, né? Cada ambiente, uma atitude diferente. Cada ambiente, uma atitude para ser aceito, para se enturmar. Então, se adapta a todo ambiente, né? Se mistura. Se está com os escarnecedores, escarnece também. Se está ali com os fofoqueiros, fofoca. Se está com os mentirosos, mente. Se está com os enganadores, enganam. E por aí vai. Mas nós temos que ser sal e luz do mundo, como nosso Senhor Jesus Cristo nos diz lá em Mateus 6, né? Precisamos ser sal e luz, irmãos. Então nós precisamos relacionar sim com as pessoas, mas nunca esquecendo a nossa missão, né? Jesus orando para o Pai, em João 17,15, ele vai dizer: Pai, peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós precisamos estar no mundo para cumprir a nossa missão, irmãos. E para isso nós precisamos ser cristãos em qualquer lugar, ser servos, ser amigos de Jesus em qualquer lugar, né? Então as nossas amizades têm que respeitar isso. Elas têm que entender. Se você tem amizades fora da Irmandade que são verdadeiras, seja luz, seja sal, que você possa ser um portador da palavra para essa amizade. Então a nossa missão é nos relacionarmos com pecadores e torná-los amigos de Deus. E através de Jesus, o nosso grande amigo, é que nós fazemos essa reconciliação. Então, para alcançar, irmãos, uma verdadeira amizade, precisamos ser verdadeiros. Precisamos, como cristãos, deixar de amar só de palavra, mas amar de ação. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 João, né, capítulo 3, verso 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmãos, a igreja do Senhor deve ser um sinônimo de verdadeira amizade. E Paulo, quando estava exortando a igreja aos Coríntios, ele estava ali puxando a orelha, investigando quem estava causando tanta confusão. Ele vai nos dizer lá no capítulo 2, no livro 2, né, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8, que nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, irmãos, verdadeiros adoradores, verdadeiros discípulos, verdadeiros servos, verdadeiros cristãos, verdadeiros irmãos e verdadeiros amigos. Cristão, mas a verdade é a combinação perfeita. Então, precisamos buscar estar em conforme com a verdade, em conforme com a palavra de Deus. Então, que nós possamos, né,
através das nossas vidas, das nossas ações, trazer a reconciliação às pessoas, né? Sejamos verdadeiros, portanto, seja a favor da própria verdade. Que Deus nos abençoe e nos ajude, né, a mantermos na verdade. Gostaria então de pedir que todos se coloquem de pé, né? Vamos ter um momento de oração.